A participação de jovens na política é fundamental para o progresso e desenvolvimento do país. Os jovens trazem um novo olhar para os problemas e desafios que enfrentamos, bem como uma energia renovada e inovadora. É importante incentivarmos os jovens a serem ativos na política e a buscarem representatividade nos processos políticos, a fim de garantir que suas vozes sejam ouvidas e consideradas. Sobre o que nós vamos falar hoje, Vi? Jovens na política. Uau! Então vamos lá. Nossa convidada de hoje tem 18 anos, está cursando Economia no INSPER e atualmente trabalha na Câmara Municipal de São Paulo, na área de políticas públicas. O seu envolvimento com política começou aos 13 anos, durante a eleição geral de 2018. Desde lá, já participou de diversas organizações políticas e trabalhou em diversas campanhas na última eleição. Atualmente, coordena nacionalmente a UJL, União Juventude e Liberdade, o maior movimento estudantil liberal do Brasil, com mais de 4.000 estudantes em todo o Brasil, tendo presença em todos os estados da federação. Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast, Letícia! Muito bem-vinda! Seja muito bem-vinda, Letícia, ao Compartilha Cast. Eu posso dizer, né, que tive praticamente crescer. É inacreditável, pessoal, porque era uma menininha lá, quietinha, e hoje está aqui na minha frente sendo entrevistada por mim para a gente falar de um tema super importante, mas bastante polêmico, né, Letícia? Um pouco. Um tanto. Vamos, então, começar, né? Eu que já fiz, né? A gente que fez aqui a introdução, um pouquinho da sua história, mesmo com 18 anos, já está aí trazendo tantas informações. Quero que você conte aí para todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, como que isso tudo começou, né? Essa vontade de estar na política e agora com todos esses movimentos que você está fazendo. Meu, em 2018, logo naquela época de PT contra Bolsonaro, todo mundo tava falando de política e era um tema muito discutido na minha casa, no almoço de família. Uhum. E eu ouvia sempre uma coisa na escola e outra dentro de casa. Eu falei, putz, tem alguma coisa errada. E eu tenho um padrinho e um avô que adoram discutir sobre absolutamente tudo e está certo em todos os tipos de discussão. Aí eu falei, não, eu tenho que ganhar de algum debate deles. Eu tenho que ganhar. De alguma maneira eu vou ter que achar aqui. E aí eu falei, bom, vou estudar. Porque eu sabia que eu não gostava do Bolsonaro, sabia que eu não era petista também. Falei, bom, então deixa eu ver, né? Deixa eu me encontrar. Deixa eu me encontrar aqui. E aí eu comecei a estudar, a priori, de novo, pra ganhar um debate deles. Uhum. E aí eu falei, nossa, essa coisa é legal, né? Eu sempre me identifiquei muito com o movimento feminista. E aí, quando eu vi que as duas coisas tinham super a ver, eu falei, putz, gostei disso aqui, de política, né? Eu comecei a estudar. E enfim, fui me descobrindo. Em 2018, eu ainda me considerava meio centro-esquerda. E aí, estudando mais, fui me achando, fui me encontrando como liberal. E como eu falei, em 2018 eu vi tudo aquilo, me encantei e não parei mais de estudar. Em 2019, eu comentava um pouco nos meus stories, no Instagram, todo mundo falava sobre política, mas eu também sentia que as pessoas, elas falavam muito, mas sem saber muito as coisas, ou tipo, eu vi aqui um post, vou compartilhar, não sei o quê. E nunca era um debate muito... Era sempre um debate muito simplório, né? Uhum. As pessoas, elas não sentavam e estudavam pra entender. E sim, tal influencer... É mais opinião, né? Exato. Mas é uma opinião que não é muito fundamentada na maior parte das vezes. E, enfim, eu acho que é um reflexo do Brasil que a gente tem hoje. Mas aí eu falei, não, então beleza, vou estudar. E eu lembro que eu resolvi postar um vídeo sobre a legalização do aborto no meu Instagram. Mas eu falei, não vou postar, eu sou a favor, eu vou explicar. E assim, o vídeo bombou, assim, na época, mais de 1.000 curtidas, que pra mim era uou. Todo mundo viu o vídeo, todo mundo falou do vídeo. E foi muito interessante, porque eu falei, caramba, tipo, tem gente que realmente conhece o assunto, sabe debater, discutir. E as pessoas, elas querem saber. Por mais que elas postem as coisas meio que sem saber, elas querem saber das coisas, elas querem ter uma opinião sobre o assunto. Mas sempre é muito difícil estudar política, né? Porque ela nunca é mastigada. Tanto que quando eu comecei a estudar isso, eu conheci o Politize, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma instituição política. E aí eles têm algumas vertentes. Uma que são esses artigos no Google, enfim, no site deles, que eles mastigam a política para você. Então, eles deixam de uma maneira simples, para qualquer um entender. E para mim foi
assim, um divisor de águas, porque eu falei, caramba, tem alguém tentando fazer o que eu já queria fazer, que é traduzir essas coisas, porque as pessoas, elas não sabem, mas quando elas vão, deixa eu entender aqui a lei. Quem for ler um PL, muito provavelmente não vai entender o PL, porque é muito difícil, são várias coisas técnicas, etc, e eles fazem propositalmente pra você não entender as coisas. E aí eu comecei a falar disso no Instagram, conheci o Politize, e a outra vertente do Politize é a formação de multiplicadores, que eles chamam, né? Então, eles têm um ciclo de formação política básica, o qual eu fiz parte, e aí depois você consegue virar embaixador. E aí você dá essas aulas e consegue gerir outras partes das embaixadas. E, assim, pra mim foi muito bom, porque foi a primeira vez que eu tive contato com uma galera que às vezes já trabalhava com política, e eu falei, não, realmente, eu quero muito isso aqui. Muito, assim, eu posso dizer que eu tô aqui... hipnotizada, Letícia, porque primeiro vendo você falar, né, tendo uma eloquência maravilhosa e quanta propriedade que você tem para estar tratando de um assunto que eu particularmente não entendo, já tentei entender. E assim, hoje eu fico até com um pouco de receio, porque eu vejo que as pessoas, elas torcem, elas não entendem, elas só sabem torcer. Isso é muito complicado, porque é muita briga, muita discussão. Eu procuro, então, me afastar, me abster. Agora, vendo você falar, isso me traz uma vontade de querer conhecer um pouquinho mais, né? E vamos aprender aqui com ela que sabe tudo aqui, né? Já deu para entender que ela conhece bem, mesmo aí estudando e no início da sua jornada. Muito legal saber essa sua vontade e ver, né, que o seu olho brilha realmente quando você fala de política. E eu gostaria de saber de você, Letícia, um pouco mais sobre União Juventude e Liberdade, esse trabalho que você lidera, né, esses 4.000 estudantes, e também saber um pouquinho sobre o CONUNE, que, se não me engano, é um congresso? Pra você falar inclusive, um pouco complicado de entender, então, se vocês não entenderem, vocês me falem. Perfeito. A gente tá tentando traduzir o máximo possível, mas ainda assim é um processo desconhecido e que, de novo, eles também fazem para ninguém entender e nunca ninguém concorrer. O CONUNE é o Congresso Nacional da UNE, a UNE é a União Nacional dos Estudantes, e desde 1985 a UNE é dominada por partidos e juventudes de extrema esquerda. A gente tem várias forças lá, como a UJS, que é quem domina principalmente, que é a União Juventude Socialista. A gente tem a UJC, que é a União da Juventude Comunista, que é mais à esquerda ainda. E a gente tem a mais perigosa de todos, se alguém estiver ouvindo isso, vocês são péssimos, que é a UJR, que é a União Juventude Revolucionária. Dentro da União Juventude Revolucionária, eles têm uma corrente que chama Correnteza. A gente esteve presente na Bienal da UNE, que é como se fosse um esquenta cultural do CONUNE. Já explico para vocês o que é o CONUNE e como que funciona. Foi no Rio de Janeiro, no começo de fevereiro. E nós fomos lá pela primeira vez na história. Teve um grupo liberal dentro desse tipo de evento. Até então, o grupo mais à direita que se teve foi PSDB, mas também não é um partido de direita. E a gente fez história. De novo, foi a primeira vez que um grupo liberal, que pessoas que pensavam de verdade, assim, diferente, estiveram presentes. E tanto foi, vocês falaram um pouco sobre a questão de querer opinar e brigar, etc. Lá na Bienal, nós apanhamos. Tivemos fazer BO na delegacia. Caramba. Porque a Correnteza, que é aquele grupo, e os meninos vieram em cima da gente. O que aconteceu? Meu Deus, é tipo uma gangue, assim, tipo... mas é movimento mesmo. É muito complicado. E no CONUNE é 1000 vezes pior. E o que acontece? Antes a Correnteza batia na UJS. Ambas de esquerda, viu? Mas sempre brigavam. Conflitantes. Exato. E agora a gente surgiu, então nós somos o novo alvo deles. Lá na Bienal, a gente chegou no Rio de Janeiro, fomos mais ou menos uns 80 jovens, 90 jovens, uns 4 dias. Foram 4 dias de Bienal. Mobilizamos gente do Brasil todo. Teve gente que veio do Ceará de ônibus lá pro Rio para conseguir, enfim, participar do evento. Primeiro que a gente não teve espaço de fala em nenhum dos debates, porque a gente não tem cadeira na UNE, que eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é depois. Então, assim, a gente tava lá para fazer barulho, etc. E fizemos muito barulho. Fizeram barulho e até foram agredidos. Exato. Na quinta-feira, que foi quando a gente chegou, eu falei, quinta-feira eles não vão bater na gente, né? A gente já tava esperando alguma coisa, mas não que seria na quinta-feira logo que a gente chegou. A gente chegou meio desnorteado, porque a gente nunca tinha ido num evento daqueles. Fomos pra um canto, a gente ficou num canto mesmo. Antes, assim, todo mundo com camiseta normal, sem estar com camiseta da UJL, sem hastear a bandeira nem nada. Depois de um tempo, a gente foi hastear, baixamos as nossas bandeiras como qualquer outro tipo de movimento. Qualquer movimento. Eles estavam com bandeira da foice, comunista, de tudo. Baixamos a bandeira da UJL, é a que eu chamo do Ancapistão, que é a bandeira de Gadsden. É uma bandeira de uma cobrinha lá, não sei se vocês já chegaram a ver. Mas enfim, é um movimento um pouco mais radical. Mas assim, também não chega a ser tão radical quanto que a outra parte defende.
E aí, falam, não, é pra baixar essa bandeira, etc, eles querem ir atrás de você. Eu falei, tá bom, então vamos baixar. Não queremos brigar, a gente não veio aqui pra ninguém bater na gente, a gente não quer esse tipo de coisa. Baixamos a bandeira. A gente só quer mostrar a nossa voz. Exato, Sim. a gente quer estar aqui como qualquer um. A UNE, ela tem que representar os estudantes brasileiros. A UNE, inclusive, é uma instituição, é um órgão federal. Então, ele tem a ver com o governo. E aí, também eu vou falar uma outra coisa que é um absurdo que aconteceu no governo Lula com a UNE. Mas, enfim, aí tá bom, baixamos a bandeira. O clima começou a esquentar. Os seguranças, não, vocês não podem estar aqui gritando, etc. Eu falei, mas tá todo mundo gritando, tá todo mundo com os movimentos, etc. Por que a gente não pode estar aqui? E aí o clima começou a esquentar. Eu falei, melhor a gente ir embora. Indo embora, o menino com essa bandeira na mão, porque estávamos indo embora. Todo mundo descendo as escadas, não sei o que, indo. Do nada, começou a ouvir uns gritos. Eu falei, ferrou. E aí eu falei pra ela, corre, tipo, vai embora daqui. E eu voltei pra ver se tinha alguém nosso lá. Na hora, a segurança, assim, do evento todo me parando, assim, não é pra ir, não. Eu falei, tem alguém nosso lá? E aí depois, quando os meninos saíram, a gente descobriu. A mão do menino todo queimado, porque eles puxaram a bandeira, e aí queimou aqui, sabe? Sim. E o outro menino que foi em cima do que tava puxando a bandeira, né, pra parar, levou um soco na cara. Depois disso, a gente foi fazer BO na delegacia, foi bem complicado. Roubaram essa bandeira, queimaram a nossa bandeira, tá bom? Depois roubaram uma outra da UJL, rabiscaram toda nela, depois queimaram, fizeram um vídeo. Ah, fascista não se cria. A gente que é fascista aqui? Então, assim, é muito complicado e é um ambiente, de novo, que as pessoas sabem pouco e que elas querem muito conflito. E, cara, a gente tá lá porque a gente quer colocar o outro lado da história, que nunca ninguém de direita, nunca ninguém liberal esteve nesse tipo de ambiente, no ambiente acadêmico. A gente sabe também muito a questão de, às vezes, doutrinação dentro das escolas, mas que os professores são majoritariamente de esquerda. Isso acontece por conta da presença da UNE, da UJS, desses outros movimentos estudantis dentro de DCS, CAs, etc. Então, assim, é muito complicado. Ô Letícia, você está falando tudo isso, até para mim é uma grande surpresa. Esse UJL, ele existe, que é o que você defende, mas isso. Esse congresso que você esteve em fevereiro é para poder mostrar o lado mais do liberal que vocês defendem, para que não fique só o pessoal da esquerda. Não. Me explica um pouco melhor. A Bienal é um evento organizado, o Congresso da UNE acontece de 2 em 2 anos. Nesses 2 em 2 anos tem a Bienal da UNE sempre, que é como se fosse esse esquenta cultural. Tem poucos debates, mas é mais uma apresentação, uma mostra cultural, que é organizada pela própria UNE. E essas forças de esquerda. A gente foi porque o acesso é liberado, então a gente estava lá, como um movimento estudantil, mas não é organizado por nós, não foi organizado por nós, foi organizado pela UJS, majoritariamente, porque são eles que dominam a UNE. Ah, entendi. Perfeito. Eu vou te falar que, assim, eu nem imaginava que isso existisse. Ninguém sabe. E eu acho que, como a gente está aqui falando de jovens na política, né, que foi até o que a gente apresentou até agora, que é muito importante a gente trazer mais jovens para que possa ter esses conhecimentos que hoje você e mais toda a turma que você hoje acompanha, possa ajudar a gente, que não somos mais jovens, né? Somos jovens de outrora, né? A poder entender melhor a política, certo? Sim. Uma coisa que a gente vê muito dentro desse movimento estudantil de esquerda é que toda essa galera que foi presidente da UNE, ou enfim, participou de todas essas diretorias, eles viram políticos, eles se candidatam e ganham muitas eleições. Então, assim, a direita nunca teve ninguém ali dentro da diretoria da UNE. E é até o que eu queria falar pra vocês, da questão do CONUNE, né? O CONUNE vai acontecer muito provavelmente na primeira semana de julho. E é pra gente eleger a chapa que vai coordenar a UNE pelos próximos 2 anos. E, assim, é um processo muito caro, porque a UJS tende a fraudar muitas eleições. Então, por exemplo, deixa eu até voltar um pouquinho e explicar. Quem elege a chapa da UNE são os delegados. Esses delegados são eleitos nas universidades. Mais ou menos, a cada 1.000 alunos, o campus tem o direito a um estudante, um delegado. E aí você elege toda essa galera e manda essa galera pro congresso da UNE. E lá eles votam. Lá eles têm tempo de debate, todo mundo pode debater e vota. Só que, de novo, é um ambiente muito hostil, é muito tenso, muito complicado, é pouco seguro pra gente. E agora a gente está se organizando para conseguir eleger esses delegados. E o que acontece? Para a gente conseguir eleger esses delegados, a gente precisa de muita estrutura e muito dinheiro. 2 coisas que a gente quase não tem. A UJL foi fundada em 2020. Pensa que só o JS comanda a UNE desde 1985.
surreal. Inclusive, a UJL fez um post desse, porque eu fui fazer uma visita ali na PUC. Meu amigo falou, vou te levar lá. Eu fiquei abismada. Lá, a UJS domina. E a UJS domina em quase todas as universidades. Então, eles fraudam a eleição. Ou eles mesmos fazem as eleições. Então, assim, se eles fazem... qualquer um pode concorrer para delegado. Mas, assim, a gente sabe que existe jogo político por trás. Então, poucas vezes você tem alguém que pensa diferente ali. Normalmente, todo mundo é alinhado com o DCE, que normalmente não, mas não tem, quase a gente não tem nenhum DCE de direita aqui, por exemplo, na capital de São Paulo. Então, é uma galera só deles. E aí, eles chegam lá no Congresso da Uni, não tem gente que pense diferente, e aí é tudo... Claro, eles pensam diferente dentro da esquerda, mas aí é tudo naquela linha. E você meio que acaba... Bom, os estudantes que não concordam com isso, não se sentem representados, nem sabem do processo em si, porque é um processo que eles fazem também, eles tentam fazer debaixo dos panos. E você não tem representatividade nenhuma, né? E é o que eu falo, assim, as pessoas, como eu disse, ex-presidente de Uni, galera da diretoria, tudo eleito depois para deputado, prefeito de cidade pequena. Então, é uma coisa que a gente precisa se atentar, porque é uma formação política, né? O movimento estudantil, ele forma muita gente. E a gente precisa dessa representatividade. Mas foi o que eu falei, não tem nenhuma transparência, dinheiro que foi destinado para uma sede que não foi construída até hoje, e ninguém sabe de nada. E, Letícia, você... Contando tudo isso, vendo a política hoje como é muito desafiadora, né? Que a gente hoje, como eu já mencionei, não existe pessoas como você engajadas, mas sim torcedores da política, né? Ou torce para a esquerda ou torce para a direita. E eu... ouvindo você falar aqui, vejo que você está numa luta muito forte para isso. Mudar, né? Para tentar mudar tudo Mudar isso que a gente está enfrentando. Mas eu vejo que você precisa de mais forças, de pessoas como você que queiram a verdade, que queiram mostrar realmente o que é certo e justificar todos esses investimentos. Como que você vê os próximos jovens ou os jovens que estão na sua faixa etária para estar te defendendo, te apoiando nesses processos, Letícia? Eu acho que uma coisa que eu vejo muito é uma galera que se preocupa com política, assim, é algo que tá todo mundo falando. Também nas eleições do ano passado, todo mundo se posicionou, etc. Mas é uma galera que não conhece tanto. E uma coisa que aconteceu muito comigo, tanto nas últimas eleições quanto na de 2020, a galera me mandava muito direct, perguntando de candidato, etc. Tipo assim, cara, eu não sei o suficiente, mas eu confio em você. E eu acho isso muito legal e importante, sabe? Porque, quando eu for falar de um assunto, sei lá, de medicina ou qualquer outro assunto, eu não tenho tanta propriedade para falar disso. Então, assim, eu acho que tentar opinar, que é o que grande parte das pessoas fazem sem ter um estudo prévio, e não é saber tudo, etc., mas é pelo menos saber um contexto, saber do que está acontecendo é muito complicado, porque aí a gente vai criando essas pessoas que, olha, nas universidades públicas principalmente, e em escola, ensino médio, nós somos levados a pensar de uma maneira que não é plural, que não é ampla, você é levado em uma linha ali. E pra você conseguir, não penso assim mesmo, é muito complicado. Então, tem assim... Tem que vir dentro de casa tem que também, ser né? vir dentro de casa, de algum movimento, de algum amigo seu que fala assim, opa, não pensa direito alguém aqui. que tá formando essa mente. Opinião. Essa opinião. Exatamente. Uhum. E assim, eu vejo que a galera se importa muito, mas sabem pouco. Então, eu acho que um dos principais desafios que eu vejo, e eu também vivo numa bolha aqui em São Paulo, porque a galera realmente sabe de política, etc., é primeiro educar o básico. A maior parte da população brasileira não sabe nada de fundo eleitoral, de movimento estudantil. Elas só querem saber se vai ter comida na mesa deles no final do dia ou não. Assistencial. Né? Exato, porque essa é a realidade brasileira. E é muito complicado a gente tentar ensinar política pra essa galera, porque não eles tem não nem querem o que comer, saber. né? Como que é uma pessoa que não tem o que comer, vai querer saber de, eu vou votar em X, Y, Z, eleição majoritária, proporcional. Então, eu acho que a gente tem que focar no que dá pra fazer, né? É muito complicado falar, eu quero mudar tudo. Eu também quero mudar tudo, mas é impossível. Então, essa formação política, pelo menos básica para os jovens, que é o que a gente faz, meio de Instagram, formação política ao Politize, eu saí recentemente, mas o que eles fazem é um trabalho fenomenal, é uma formação política gratuita, eles vão em escolas, vão em centros, enfim, eles vão em vários lugares para ensinar, eu acho que isso é a base de tudo. Mas o que eu vejo é uma galera que se importa, mas também não quer atuar ativamente, tá tudo bem, porque isso é o que eu escolhi pra minha vida. Agora, uma pessoa que, sei lá, tá estudando medicina, ou enfim, tá fazendo outra coisa, não tem nada a ver, mas eu acho que é importante ela se importar, sabe? E se importar ao ponto suficiente de falar, putz, eu não sei o suficiente, deixa eu procurar, pelo menos, saber. Cara, a gente hoje tem tudo na palma da mão, sabe? No celular, Claro. Qualquer coisa, você pega no Google. E esse trabalho, Instagram. Letícia, que você tá fazendo, tanto no Instagram e pessoalmente aí, estudando, né? Pra poder ter a sua formação,
ele é muito importante para ajudar mesmo nessa simplificação do entendimento, né, da interpretação também, né, do ambiente político, que as pessoas não sabem, infelizmente. Mas aí eu fico com uma dúvida, eu vendo assim o seu olho brilhar, né, estudando, batalhando, mesmo acreditando que é difícil mudar o impossível, né? Mesmo acreditando que é difícil mudar o impossível, você acredita que a sua carreira, né? Como que você enxerga a sua carreira na vida política e a gente tem a expectativa aí de um dia poder ver a Letícia presidindo o Brasil? E quando? Sendo a nossa presidente do Brasil? Eu Porque brinco. já tem meu voto, hein? Já vai ter meu voto também. Eu acho que é muito complicado. A política, ela é muito complicada, é muita sujeira. Você vê, às vezes, algumas coisas acontecendo do seu lado. Rachadinha, caixa 2, e você fica indignada. Primeira vez que eu descobri que uma pessoa que eu conhecia estava fazendo caixa 2, caía meu cabelo, eu ficava nervosa o dia todo. Eu quase entrei, eu tive um colapso. Eu falei, não, é impossível, eu achei que essa pessoa era do bem, etc. E assim, a maior parte das pessoas não são, assim, 98% do sistema é quebrado, completamente quebrado. E tem que ter muito estômago para aguentar tudo isso. E não é nem de sujeira, mas lidar com as pessoas, né? Porque na política você tem que lidar e é muito... Pô, você tem que lidar com o eleitor ali, aí você tem que lidar com uma galera... É muito difícil, muito difícil. Eu, assim, brinco, falo, quero ser presidente, etc. Mas pra falar a verdade, eu não sei. Eu acho que a gente pode mudar muita coisa e ter muita influência em diversos setores. Tanto no terceiro setor, que é uma galera que doa pra instituição, ou doa, enfim, às vezes para partido político, tanto dentro do partido político ou em secretaria, enfim. Hoje eu trabalho na Câmara Municipal, eu trabalho especificamente desenvolvendo políticas públicas ali dentro. E, cara, já é uma coisa que a gente consegue mudar, sabe? E por ser Câmara Municipal, a gente tá muito mais em contato com o cidadão. Outro dia minha mãe me falou assim, faz um ofício daqui, que tinha uma cratera ali no chão quase. Aí fizemos ofício, a gente passou por lá hoje, estavam fazendo. Então, assim, às vezes é uma coisa pequena, mas que realmente muda a vida das pessoas. Que já impacta. Exato. Já consegue fazer um movimento. Exato. Né? E eu acho que esse impacto, assim, é uma coisa que eu já faço. E até falando assim, quando a gente foi ali pra Bienal, a gente já impactou de uma maneira gigantesca. Eu acho que, sim, eu quero seguir carreira política, mas como eu falei, é muito complicado e você vai vendo onde a vida vai te levando. Vai ser um passo por vez, né? Exato. Mas é a sua paixão. Com certeza. É a sua paixão. Eu até brinco, eu falo, estudo no INSPER e, enfim, lá é uma formação muito voltada pro mercado financeiro. A galera faz muito dinheiro, muito dinheiro. E, assim, se você trabalha com política, você vai ganhar bem, etc. Mas você não vai ficar milionário se você não roubar, né? E aí você vê essa galera, tipo, indo fazer muito dinheiro. Até, assim, colegas meus já estagiando no mercado financeiro, ganhando muito mais. Eu falo, caramba, uau. E aí eu, enfim... pretendo, talvez, entrar no mercado privado, mas eu falo, cara, o que eu realmente gosto, sabe? Que eu acordo e falo, não, eu quero fazer, o que eu vou dormir, caramba, conseguir realizar isso é política. Então, é isso. Que você pode tentar agora, né, mesclar as duas coisas, né, política e financeiro. E deixa que o universo te ajuda e vai te trazendo ideias, vai te dando oportunidades. Mas antes até da gente chegar para a pergunta final, eu queria pensar assim que como eu conheço toda a sua família, né? Sou apaixonada por todos eles, mas eu fico pensando na sua mãe, desesperada, mesmo ela tendo essa mesma força que você, porque eu sei que ela sempre foi muito de ir brigar, de batalhar, eu acho que você herdou bastante isso dela, mas eu acredito que o coração dela deve, assim, ficar coração de mãe fica desesperado quando isso acontece, né? Porque... já teve até briga minha, Nossa Senhora, né? Então, antes Cris, da Bienal... a Cris tá aqui nos bastidores, eu vou ficar rezando novena com você, tá, amiga? Antes da Bienal, ela e meu avô ficaram, não, você tem certeza que você vai? Não, mas vai ter briga, meu avô, todo dia. Você tem certeza que você vai? Você tem certeza? Você tem certeza que eles vão bater em você? Você tem certeza que você vai? Eu falei, eu vou. Eu acho que é muito complicado. Vai de colete. Vamos. Eu acho que, assim, os riscos estão ali e aí eu aprendi uma coisa, assim, cara, e muito por ser proativa, de querer fazer as coisas. Cara, se eu não fizer agora, quem vai fazer? Claro, verdade. Então eu acho que, o risco a gente sempre vai correr, sabe? Mas eu prefiro correr esse risco do que, às vezes, ficar em casa e falar, putz, eu poderia ter feito isso e, influenciado de alguma maneira, e, enfim, mudado alguma coisa, do que, vão me bater. Se bater, bateu. Depois conserta, tá tudo certo. Não, mas vamos transformar para que isso não aconteça mais, gente. A ideia é não acontecer isso. E todo mundo defendendo.
defendendo as suas ideias, mas sem briga, tá? A galera acha que política é torcida organizada, né? De E time. mesmo que certeza. seja torcida organizada, a gente já falou sobre rivalidade aqui. A gente trouxe um palmeirense aqui. Você sabe, né, que somos corintianas. Mas a gente falou sobre rivalidade no futebol, esportes. né? Que isso não pode acontecer, muito menos na política. Exato. Bom, pra gente finalizar, eu sei que o papo tá delicioso. A gente vai voltar com a Letícia pra falar ainda mais coisas, até pra você explicar mais, pra todo mundo pra conhecer. Mas precisava pelo menos ter essa introdução. Compartilha com a gente, Letícia, algo que você queira transformar a vida dessas pessoas que estão nos assistindo, esses jovens aqui na política, pra fazer essa diferença aí, como você tá fazendo. Cara, eu acho que vai até um pouco além de política agora. No ano passado, um amigo meu de 17 anos faleceu com um erro médico. Ele era apaixonado por política, queria fazer Insper Economia também. E ai, Respira, tá tudo certo. que saco. E uma coisa que acho que aprendi depois que ele faleceu é que, cara, se você não fizer o que você quer agora, e se você, tipo, não amar o que você tá fazendo agora, você pode morrer amanhã. E foi, tipo assim, muito... ele morreu do dia pra noite. Foi uma cirurgia e ele faleceu. E aí eu vejo muita gente muito infeliz, assim, às vezes fazendo coisas que, enfim, não são apaixonadas ou que não gostam. E eu acho que, cara, independente do caminho que você for seguir, claro que tem toda aquela questão de, vou fazer dinheiro, preciso me sustentar e etc. Mas eu vejo muita gente muito preocupada, às vezes, com umas coisas de, tá o tempo todo, eu tirei tal nota e não sei o que, blá, 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 mas aí não faz o que quer da vida, não gosta, não faz uma extracurricular que gosta, não faz um esporte que gosta. E, cara, a vida é, tipo, muito curta mesmo, muito curta. E se a gente não fizer o que a gente gosta, o que, tipo, te levanta da cama e você fala, vou fazer. Você tá cansado, não, mas eu tenho que fazer isso, mas eu quero fazer isso, porque mexe comigo, etc. Acho que ninguém vai fazer, sabe? Então, eu acho que, não necessariamente política, às vezes qualquer outra coisa que o jovem gosta, ou enfim, que qualquer pessoa goste, não ter medo, assim, sabe? De, mas eu gosto de tal coisa, não sei se vai dar certo. Tenta, tipo, sabe? Principalmente tá aqui... o jovem, né? Exato. Que se não der certo, ele pode tentar de novo, Exato. né? Você corre poucos riscos quando você... Enfim, você não tem que sustentar uma casa, você não tem filhos pra... Enfim, você não tem que pagar a escola de filhos, etc. E eu acho que é a hora da gente tentar tudo que a gente quer, sabe? E eu vejo muita gente com muito medo de fazer as coisas, ou de, não, mas isso aqui... faz. Você tá aqui, sabe? Parabéns, viu, Letícia? Pela sua, assim, primeira opinião e coragem de escolher o tempo. Porque eu acho que o tempo, ele é o maior recurso que nós temos. Total. E a gente tem que saber, né, escolher o que a gente quer fazer com ele. Exato. E você, assim, sensacional sua atitude, parabéns mesmo, né? Trazer essa experiência que você teve, infelizmente triste com o seu amigo, mas que com certeza traz muita lição pra gente. E você, tão jovem, já conseguiu entender que o tempo é o seu maior e precioso recurso. Exato. Parabéns. Porque eu tenho uma filósofa, sabe? Que ela sempre fala pra mim, a vida é feita de escolhas. Então, escolha ser feliz. Porque isso é o mais importante, afinal de vida, né? Como você mesma disse, pode, em um piscar de olhos, a gente não tá aqui. Olha, até fiquei toda arrepiada aqui, não sei se vocês conseguem. E antes da gente terminar, depois dessa mensagem linda, Lê, como que as pessoas te encontram? Meu Instagram é @leperfeito. Achem por lá. O JL também estará lá. Eu uso majoritariamente o Instagram. Então, falo de política. Sigam o JL também, @ojliberdade. Já vou seguir. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre, se inscreve, compartilha, deixa o seu like para que o nosso conteúdo possa chegar em mais pessoas. E Letícia, muito obrigada pelo seu tempo, por você ter aqui compartilhado um pouquinho, né, de todo esse conhecimento e poder falar aí para as pessoas e se inspirar também. Muito obrigada e até o próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.